Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula dos ensinadores de justiça. E hoje nós vamos falar sobre o quinto princípio de um ensinador de justiça. Então, pegue aí a sua Bíblia, sua caneta, sua borracha e vamos mergulhar aí no conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, então, veja, dá uma olhadinha aí na sua tela. Nós estudamos nas aulas anteriores que o ensinador de justiça, ele ama a Deus sobre todas as coisas, número 1. Em segundo lugar, todo ensinador de justiça é um servo que sempre procura exceder. Em terceiro lugar, o ensinador de justiça deposita o seu tesouro no altar de Deus. E cada uma dessas aplicações aí é algo extraordinário, hein? Em quarto lugar, nós estudamos que o ensinador de justiça é um nazireu espiritual. E hoje, com a graça, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos estudar aqui o quinto princípio, que é: o ensinador de justiça é um consolador enviado por Deus. Nós temos o texto lá de Neemias, capítulo 1, que é um texto extraordinário. Então, veja, todo consolador enviado por Deus, ele tem algumas características que nós vamos ver daqui a alguns minutos. Contudo, aqui você vai encontrar a base de Neemias, capítulo 1. E por que Neemias? Deixa eu contar um pouquinho da história aqui. Quando você começa a ler o livro de Neemias, você vai ver que Neemias está em Suzã, na fortaleza. Ele está lá na Babilônia, já está agora debaixo do governo da Medo-Pérsia, e ele está ali servindo o rei Artaxerxes. E a Bíblia nos diz que alguns judeus subiram até lá. De Jerusalém, eles foram até lá pedir ajuda. E quando eles chegaram lá, Neemias encontra com Hanani e outros judeus e pergunta: como é que está o povo lá em Jerusalém? Eu penso que Neemias deve ter perguntado lá, o povo deve estar muito alegre, celebrando, puxa, eu quero ir lá visitar, o povo deve estar lá adorando no templo e tal. E aí Hanani talvez encheu os olhos de lágrimas e disse: Neemias, não é nada disso, o povo que voltou está em opróbrio, lá as muralhas estão fendidas, os muros destruídos, as portas queimadas, a gente não tem saneamento básico, não tem escola, sabe? Não tem nada lá, Neemias. Nós estamos assim, vivendo em opróbrio. Então eu quero chamar a sua atenção para um fato, que Neemias, ele não fechou as portas para os seus irmãos. Você veja que Neemias abriu as portas do palácio para os seus irmãos e abriu seu coração. E ele fez uma coisa que é muito perigosa. E o que é que ele fez que é considerado assim com um risco tão grande? Fazer perguntas. Você tem que ter muita coragem para fazer perguntas. Fazer perguntas é algo muito difícil. Pode mudar toda a sua história, pode mudar todos os seus planos, pode mudar a sua agenda. Fazer perguntas é algo que exige uma coragem muito grande. Você vê que Neemias perguntou como está o povo lá. E você vai ver que quando Neemias toma conhecimento da realidade do povo, ele vai ficar 4 meses orando, 4 meses jejuando, buscando o Senhor, para depois entrar na presença do rei e falar com o rei a respeito de tudo o que estava acontecendo. E aí você conhece a história, o rei permite que ele vá para Jerusalém, ele reconstrói as muralhas em 52 dias. Bateu um recorde, 52 dias. Não é muro, não. É muralha que cercava toda a cidade. E depois ele vai reconstruir a cidade, ele passa a ser governador de Jerusalém, e é algo extraordinário. Tudo porque ele decidiu fazer perguntas. Então, um homem, uma mulher de Deus tem que ter muita coragem para fazer perguntas. A gente faz perguntas porque já sabe a resposta. Não é assim? Porque já sabe, tá tudo bem, o que nós esperamos do outro lado? A pessoa dizer que tá tudo bem, não, tá tudo ótimo e tal. Mas quando a pessoa diz assim, não está nada bem, eu quero falar, eu preciso abrir o meu coração, não é assim? O nome Neemias quer dizer
consolador enviado por Deus. E como um consolador, Neemias ele vai apresentar algumas características que todo consolador enviado por Deus ele precisa ter. Eu quero abordar com você esse assunto no nosso quadro branco. Vamos para lá? Veja, todo consolador ele apresenta algumas características. A primeira é todo consolador enviado por Deus, ele tem tempo para ouvir. Muitas vezes nós perguntamos para as pessoas, como é que você está e tal. A pessoa diz assim, olha, eu estou bem, tudo bem e tal. E aí a gente, né, aquela correria toda. Mas quando você pergunta assim, olha, e aí, como é que você está? E a pessoa diz assim, eu não estou bem, eu preciso falar. Muitas vezes a gente fala assim, olha, mas agora eu não posso, eu estou correndo e tal. E a pessoa pode dizer, não, então por que você perguntou? Né? Porque o consolador ele tem que ter tempo para ouvir. Você sabia que hoje a maioria das pessoas elas pagam uma consulta no psicólogo apenas para ser ouvidas? Que elas sabem que ali o psicólogo não vai pegar o celular, sabe, ninguém vai entrar ali, é um momento exclusivo para que ela possa abrir o coração. Jesus ele se preocupava muito com os pés. Mas os judeus se preocupavam muito com as mãos. E eles questionavam o mestre e diziam assim, Jesus, por que nós lavamos as mãos? Os discípulos de João lavam as mãos, mas seus discípulos não preocupam muito em lavar as mãos, como que as mãos sem lavar e tal. Aí Jesus disse assim, porque o que faz mal para o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. É o que sai que faz mal, não o que entra. É porque aquilo que entra, que não está bom, o seu corpo vai eliminar. Mas Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E por quê? Porque cada passo que você dá fora dos caminhos do Senhor é uma doutrina que está indo para o teu coração. E o coração, diferente do nosso organismo, porque se você come uma comida ruim, né, vai para o intestino ali, depois vai para o ânus e é eliminado, né? Num vaso ali, vai para uma fossa. Agora, o coração não tem ânus. O nosso coração só tem uma fossa, que é a nossa boca. E é por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Por quê? Porque a fossa do coração é a boca. Então, quando você fala, você está esvaziando o seu coração, você está limpando o coração. Então, muitas pessoas hoje pagam 1 hora de psicólogo apenas para limpar o seu coração, porque não encontram quem possa ouvi-las. Então, todo consolador enviado por Deus, ele tem tempo para ouvir, número 1. Número 2, ele tem disposição para ajudar, porque não adianta só você ouvir a pessoa e tá bom, então vamos orar. Não, vamos orar não. Escute o que eu vou dizer. Nós temos que ter fé para com Deus, mas nós temos que ter obras para com os nossos irmãos. Então você tem fé com o Senhor, mas obras com os irmãos. Então, a partir do momento que você toma conhecimento, você tem que ter disposição para ajudar. E aqui, eu quero dizer para você que o nome de Neemias ficou gravado na história, não porque Neemias realizou um sonho pessoal seu, mas porque ele abriu mão do seu sonho pessoal para ajudar os seus irmãos que estavam em opróbrio. Você observa o nome das ruas, né, na sua cidade, os nomes que eles vão colocando ali são pessoas que abriram mão em algum momento da sua vida, seus interesses, para fazer alguma coisa ali pelaquela cidade, por aquele povo. Aleluia! Então, veja, todo consolador enviado por Deus, ele tem tempo para ouvir, ele tem disposição para ajudar, mas em terceiro lugar, ele tem recursos para compartilhar. Então você precisa entender que aquilo que Deus te dá, ele tem um objetivo, né? Que é glorificar o nome dele, não somente através daquilo que você faz ali para edificar o seu projeto, mas também ajudando outros. Então um consolador enviado por Deus, ele tem que ter recurso, ele não pode ter escorpião no bolso, ter, sabe, medo de colocar a mão no bolso. A pessoa precisa de um gás, vamos orar. Quer orar, rapaz? Vamos lá comprar esse gás, velho. Vamos buscar recurso para comprar esse gás, se não tem, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos nos movimentar. Então, todo consolador enviado por Deus, ele tem que ter recursos para compartilhar. E aqui está um segredo, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar, em Mateus capítulo 25, que todo aquele que disser que não tem, até o que tem vos será tirado. Mas todo aquele que disser que tem, a Bíblia diz que lhe será acrescentado e terá com abundância. Então, às vezes você não tem
o necessário, mas se você disser que você tem, será multiplicado e você terá em abundância. Por quê? Porque você representa um reino agora. Você representa um reino e esse reino não está falido, não. Esse reino está prosperando cada dia mais. Aleluia! Não é esse reino aqui de baixo, não, é um reino de cima. É um reino celestial. Então, 3 características básicas aqui. Né? Nós temos um curso, futuramente nós vamos postar na nossa plataforma sobre o livro de Neemias e você vai ver que são princípios extraordinários. Mas eu deixo 3 aqui, fazem parte dos princípios de um ensinador de justiça. Primeiro, todo ensinador de justiça é um consolador. E todo consolador tem tempo para ouvir, disposição para ajudar e recursos para compartilhar. Glória a Deus, espero que você tenha gostado desta aula, tenha falado muito ao seu coração. Você tenha certeza que você é um consolador, uma consoladora enviado por Deus. Amém? Então, tenha tempo para ouvir, disposição para ajudar e recursos para compartilhar com aqueles que precisam. Um beijo no coração e eu te vejo na próxima aula em nome de Jesus.